Olá, EQTV, programa Falando hoje com André Aquino. André Aquino, formado em comunicação social, marketing por especialização, mas é compositor e produtor musical, além de ser cantor. Ok, André? E então, em que área você trabalha especificamente? Bem, eu sou formado em comunicação social, né, pela ESPM, e trabalhei por 5 anos na área de marketing, né? Trabalhei em 2 multinacionais, mas eu sempre tive uma veia artística assim, muito forte e sabia que uma hora eu ia viver disso, né? E hoje em dia eu tenho o que eu chamo de trabalho ministerial, que é mais essa parte de composição, né, do meu ministério como artista, e tem a profissional, né? Eu costumo dizer que Paulo construía tendas, né? E a minha tenda é a produção musical, né? É captação, gravação e produzir bandas, né? Você tem desenvolvido algum trabalho nessa área já há algum tempo, mas como que você entrou nessa história toda? É bem engraçado, assim, desde os 6, 7 anos eu costumava fazer vídeos com a minha irmã, né? A gente tinha uma câmera em casa. Coitada! Então, assim, coitada. A gente fazia de tudo, fazia aquela mágica que você pausava a câmera e aí você tirava ela e você voltava a gravar como se ela tivesse sumido, né? Então a gente fazia de tudo, eu e meu primo. Então a gente sempre gostou dessa parte artística, né? Desde os meus 2, 3 anos eu tinha o meu primeiro gradiente, que eu cantava, que eu fazia músicas. E aí com 10 anos eu comecei a ter aulas de piano, né, 14 guitarra, então assim, eu sempre fui envolvido com artes, né, tanto em questão de vídeo quanto de áudio, mas nunca pra mim era aquele lance de, nossa, eu posso viver disso e eu vou viver disso. Pra mim, pela minha experiência familiar e por tudo, sempre foi, não, vou trabalhar em empresa, né, isso aqui é trabalho e artes é apenas um hobby, né. Eu vou trabalhar secularmente e vou trabalhar para Deus de outra maneira. Exato. Mas como foi toda essa experiência? Você aí tem um espaço de tempo muito grande para pensar. Você chegou a fazer a faculdade, trabalhou, se especializou em marketing. Sim. E aí esse chamado surgiu quando? Foi um processo, né? Tudo na vida cristã é um processo, né? Jesus, ele fala, né? Quando na grande comissão que ele fala, ide por todo mundo, ele fala, na verdade no grego é indo por todo mundo, discipule, né? E nesse caminho, indo pelo caminho, né? Sempre com foco em Jesus, ele foi colocando pessoas na minha vida, né? Então, por exemplo, faz mais ou menos, acho que uns 8 anos atrás, minha esposa deu um faniquito e ela quis ir para a igreja para receber pessoas novas, e calhou que a primeira pessoa que ela encontrou foi o Miguel Nagli, que é o diretor da For You Films, né? E eles começaram a conversar, ele tinha acabado de ganhar a bolsa para estudar na Academia Internacional de Cinema, e eles se conheceram, aí ela chegou em casa, me ligou e falou assim, amor, fui no culto hoje e conheci um futuro diretor de cinema. Então, de pouco em pouco, Deus foi colocando pessoas, ele foi levantando e ainda está levantando uma comunidade de artistas, né, que querem trazer fama para ele. E por causa desse relacionamento, de pessoas que foram se encontrando, Deus foi confirmando no meu coração, no coração da minha esposa. E foi um processo assim, foi automático, foi muito engraçado, porque Deus já tinha uma promessa, né? E nesse tempo ele foi colocando pessoas específicas, colocou uma pessoa que me agregou muito como produtor musical, que é o Rubem de Souza, um grande produtor brasileiro também. E assim, chegou num ponto que os meus próprios pais falaram, olha, a gente não tem mais como duvidar que Deus está fazendo algo. Porque você não corre atrás de nada, mas parece que as coisas correm atrás de você, né? Então, esse é o resumo. Você falou, na verdade, que está sendo formada uma comunidade de artistas. Uma comunidade de artistas cristãs? Cristãos. Cristãos que estão interessados nas artes para o reino de Deus. Exato. Eu creio que tudo que a gente faz, a gente serve a um Deus criador, né? Então, pelo nosso Deus ser um Deus criador, a gente é chamado a criar. A gente é chamado a influenciar,
sabe? E eu creio que sim, novos estilos de música, novos estilos de artes, novos ângulos vão ser criados por uma comunidade direcionada pelo Espírito Santo, né? Porque eu creio que a gente tem esse chamado para influenciar mesmo. Você é cantor, compositor, e como que é essa situação, por exemplo, cantar e compor uma canção depende de inspiração, é a qualquer hora, é num momento determinado? Para você, o que é isso? Para mim, o processo de composição ou de criação de qualquer tipo de arte, ele não deve ser colocado numa caixa. Existem pessoas que têm ali uma agenda de que eu preciso acordar 9 da manhã e escrever das 9 às 10. Tem pessoas que... Eu, por exemplo, já tive uma música que foi dada em sonho. Foi a coisa mais inacreditável que aconteceu. Eu sonhei com a música inteira, 3 da manhã eu acordei, minha esposa, o que está acontecendo? Peguei o violão, um iPhone e comecei a gravar, porque veio num sonho. Então, eu creio que essa parte do processo criativo é a parte mais livre que tem, né? Então, não dá pra gente colocar uma caixa assim que funciona. Cada pessoa, né, tem uma maneira que ela vai desenvolver e aflorar da melhor maneira possível. Quero colocar a eternidade no meu olhar. E que conselho você daria para quem está começando, por exemplo, na área de cântico? Ou seja, pode-se aliar o cântico à composição que fez, pode-se fazer o arranjo, você é um produtor musical também. Então, como é que atua nessa área? O que acontece aí diante de tudo isso? Existe o momento certo. Esse momento certo tem que ser aproveitado. O que fazer para isso? Bem, eu acho que assim, hoje em dia, na parte de áudio, a gente precisa entender que tem pessoas que são chamadas para serem artistas, né, para interpretar uma canção, e algumas pessoas são chamadas para produzir essa canção, e algumas pessoas são chamadas para escrever essas canções, ou em alguns casos, todas, né? Tem esses caminhos. Eu creio que no caso da pessoa, a primeira pessoa descobrir quem ela é, sabe? Nosso Deus é Pai, Ele é chamado como Abba, sabe? E só nele que a gente descobre quem a gente realmente é. E descobrindo quem a gente vai descobrir o que Ele quer que a gente faça, né? Então, eu sempre costumo falar para bandas ou para artistas que estão começando, descubram quem vocês são. E não tenham medo de ser quem vocês são e quem vocês foram criados para ser, sabe? Então, para mim, esse é o maior desafio, é você descobrir quem você é. E não ter medo de encarar. E não ter medo de encarar, exato. Você nasceu numa família cristã, uma família de artistas. Você é artista por influência ou foi aquele chamado específico? Porque sabemos que você teve um sonho aí meio... Como foi esse sonho e como foi esse chamado? A minha avó, ela foi professora de piano por anos, né? E ela tinha toda essa parte da minha família materna tinha esse sangue criativo, né? Eu tenho uma tia que trabalha com consultoria de comunicação, né? Meu pai já foi diretor de marketing, a minha avó, né, que já faleceu, mas ela lecionava piano, amava piano. O meu tio-avô era compositor clássico, então eu sempre tive essa influência artística, né? Mas eu nunca pensei em viver dela, né? E muito menos em relação a cantar, né? Porque eu sempre gostei muito de tocar, mas eu nunca tive interesse em cantar, né? Eu sempre amava produzir, amava tocar. E mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos, eu lembro que eu tive um sonho muito claro. Eu estava nesse sonho no meio de um auditório, e eu lembro tudo, assim. Eu estava vendo uma pessoa que estava ministrando adoração, né? E era uma pessoa com uma camisa preta, de manga comprida, uma gola pequenininha, um cabelo bem curtinho, né? E barba. E eu lembro que tinha uma atmosfera diferente naquele lugar. E Deus estava do meu lado. Eu falei assim, Deus, quem é? E Deus falou assim, esse é você. Eu te chamei para isso. E eu falei, Deus, eu não sei cantar, né? Até porque anteriormente eu tive uma adolescência, não vou dizer, eu fui muito feliz, mas algo que sempre me
parava era a asma. Eu tinha muita bronquite asmática e chegou num nível tão intenso de asma que eu respirava tão forte pela garganta para conseguir ter ar que eu tive 2 calos nas cordas vocais. Então, por 3, 4 anos eu fiz fono porque eu não tinha voz, eu falava assim. Então, se tinha alguém que era impossível cantar, era eu, né? E Deus falou isso no sonho. E ele falou, não se preocupe, né? Que eu vou te ensinar a cantar. Antes do sonho você tinha barba? Não. Não tinha Isso barba. foi algo que eu vi muito futuro, né? Eu comecei até agora. Ok, mas você trabalha também com uma banda, como ministério, há a vontade de se expandir isso, projetar, por assim dizer? Sim, eu amo essa parte artística e esse é o meu trabalho. E aí, como eu falei, o meu chamado eu sei que é ministrar, sabe? E por causa desse sonho, e vira e mexe, quando eu começo até a focar demais em produção, e não que isso seja errado, de novo, é o meu trabalho, eu amo fazer isso, mas Deus sempre fala, não esquece do que eu te chamei para fazer, sabe? Então, eu e minha esposa, a gente está vivendo um momento hoje de preparação para isso, porque a gente sabe que Deus vai começar a mover mais para essa área de ministração, de discipulado, né? Algo que eu sinto falta hoje em dia na nossa geração são justamente pessoas que vão olhar, como a gente estava conversando sobre essa comunidade de artistas, e quem vai ser o pai dessa galera, sabe? E eu acho que a gente precisa começar a pensar já em cuidar, né, desse pessoal. Não estou falando que eu vou ser o pai, mas, sabe, a geração anterior... Tudo pode acontecer. Eu creio que a geração anterior teve um trabalho lindo, só que esse momento de pai, de cuidar dessa próxima geração não houve. E eu creio que Deus quer justamente restaurar isso. São pessoas que não vão só olhar para o seu ministério, mas vão olhar para o mover dele, para a agenda dele, para uma geração. E vão tomar parte disso, vão guiar essa geração. Você está trabalhando com a Ananiel. Algum projeto em especial ou não? Foi engraçado assim, a história com a Anne. A gente se conheceu em março desse ano. E eu estava viajando com um ministério americano, a gente foi tocar na igreja dele, e ele estava procurando por um estúdio. Eu tenho um estúdio, né, em Cotia chamado Dove, né? Eu trabalhei por 3 meses nos Estados Unidos com produção musical, então toda a experiência que eu adquiri lá eu tentei trazer para o Brasil. Então o estúdio ele é um pouco diferente dos moldes de estúdio de hoje em dia. Então é um estúdio que a atmosfera é muito importante. É numa casa no meio do campus, rodeado de árvores, né, justamente para esse processo criativo fluir de maneira mais fácil, né? E é um estúdio que tem quarto, você pode dormir lá, tem tudo quanto é instrumento. Geralmente você vai no estúdio, você precisa alocar uma bateria, alocar, né, algum amplificador, e lá já tem tudo para você chegar e fazer o que quiser. Então a Ananiel estava nessa época de tentar achar um estúdio no Brasil, né, com esse ar americano, porque é bem nos moldes dos estúdios de Nashville, né? E eu estava nessa época, Deus falando, você é um produtor, mas eu te chamei para adorar. E foi interessante que Deus falou, prepara uma equipe que vai fazer esse estúdio chegar no potencial dele, sem você precisar estar aqui. E eu sei que eu vou estar lá muitas vezes, né? E aí foi quando o Ananiel caiu de paraquedas, assim, a gente se encontrou, a gente virou melhor amigo em uma hora. Foi um paraquedas de repente especial? Foi muito. Uma coincidência, cristocidência? Foi uma cristocidência, porque eu não sabia, 2 meses depois ele estava se mudando para São Paulo, e hoje em dia a gente está praticamente todo dia junto lá no estúdio, né? Então... Você fez a trilha do Metanoia. Sim. Que experiência foi essa? Olha, foi de trilha. Eu já trabalhava com o Miguel antes, então o dom gratuito, né? Eu fiz a trilha também, mas o Metanoia foi algo que acho que ninguém nunca viveu algo igual. Até me arrepio aqui de lembrar, porque é um longa-metragem, então o desafio já começa aí. A gente era uma produtora de cinema que fazia curta e de repente apareceu um trabalho gigante de um longa, né? Então, uma coisa é você fazer uma trilha, né, para um curta de 15 minutos, outra coisa para um filme de 1h40, sabe? Então, foi um desafio gigante. E desde o início eu sabia que eu não poderia fazer isso sozinho, e eu creio
na pluralidade, né, de dons e de ideias. Eu creio que tudo que a gente faz, se a gente fizer em grupo, em comunidade, muito mais ideias vão nascer, né? Então, desde o começo eu falei assim, Miguel, eu super topo, só que eu vou precisar de uma equipe para isso, porque os outros eu terminei fazendo sozinho, mas eu sabia que esse não era o caso, e também sabia que mais pessoas iam ajudar muito mais a chegar lá do que simplesmente uma pessoa, né? Eu falei assim, Miguel, eu vou preparar uma equipe, vamos orar por isso. E aí eu convidei alguns amigos e a gente começou a conversar. Então, assim, o primeiro desafio era a questão de ser um longa. Segundo desafio, a gente tem uma pluralidade de pessoas, de personalidades. Como a gente vai transformar isso numa trilha que precisa parecer que foi desenvolvida por uma pessoa, né? Porque não tem como eu criar algo e a outra trilha que outra pessoa criar ser completamente diferente do que eu criei. Você tem que ter um DNA, você tem que saber que está levando para o mesmo lugar, né? Então, a gente fez muito Skype, foi muito coaching, sempre falando, eu e o Miguel, essa cena a gente quer algo assim, quer assado. E chegou no fim, né, que foi a cena do Espírito Santo, que o Espírito Santo tá ali. E aí tudo aconteceu. Olha, ali foi demais. Como foi isso? Foi demais porque nem a cena de filme a gente tinha de verdade. O Miguel foi tudo regido pelo Espírito Santo. A gente falou assim, se é uma cena do Espírito Santo, ele vai ter que fazer essa cena. Então, quando a gente começou a pensar na trilha, não tinha nem de verdade o corte feito ali. Você tinha aí uma equipe de gente trabalhando nisso. Você disse que o controle era do Espírito Santo. Exato. Então, você estava no controle da equipe. Sim. E agora? Exato. Como deixar o Espírito Santo agir? Então, foi assim, essa trilha especificamente, eu lembro que eu estava no meu quarto, no meu apartamento, não foi nem no estúdio, e veio uma melodia na minha cabeça. E eu perguntava, Espírito Santo, qual que é a sua melodia, né? Qual que é a sua trilha? Como é que eu vou fazer uma trilha e veio no meu coração, né, sobre Atos 2, né, sobre línguas de fogo e línguas de várias nações, né? Foram várias línguas de várias tribos, na verdade, mas que hoje representam nações. E eu falei pro Miguel, falei assim, Miguel, a trilha ela vai ser um barulho. Ela não vai ser... E eu creio que o barulho é uma nota musical, né? Na partitura, o silêncio é uma nota musical, né? Então, eu falei... Eu tinha isso no meu coração, sabe? É o vento impetuoso e são várias línguas. Então eu comecei a pegar guitarra e em vez de tocar a guitarra, eu comecei a gritar no captador da guitarra uma melodia que saía no amplificador, que captava. E aí começou a vir piano, começou a vir algumas coisas de cello. E aí eu falei assim, Miguel, a gente precisa desse lance das línguas, então a gente começou a fazer várias orações, algumas orações em línguas, né? Algumas orações a gente colocou em reverso, né? Para dessa... Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? A Bíblia, em grego, existem vários pronomes pessoais, ele se entristece, ele tem ciúmes. Então a gente precisa tentar colocar isso lá, a gente está colocando a trilha de uma pessoa que hoje é a pessoa mais poderosa na Terra. O Espírito Santo é Deus na Terra. Ele foi enviado quando Jesus ascendeu aos céus e Jesus falou, é bom que eu vá para que o Consolador venha. Então ele é a força, é a pessoa mais atuante e mais forte na Terra. Então tentar colocar uma trilha nisso foi maravilhoso. Lembrando que você é de uma geração, e essa geração, ela é uma geração muito ativa. Muito mais ativa do que na minha, mas a sua barba indica isso, vamos dizer assim. E como é que você encara hoje, por exemplo, toda a atuação do Espírito Santo com a atuação do que está acontecendo hoje no Brasil? Um Brasil caótico, em crise, a gente sabe de tudo isso, mas o que você acha que pode estar acontecendo e o que de melhor poderia acontecer para esse povo brasileiro dentro da comunidade cristã e fora? Várias profecias já foram liberadas em relação a isso e eu creio no meu coração que uma nova renascença está vindo. Né? A renascença, na época dela, ela influenciou a cultura em todas as maneiras, né? Em todas, não foi só uma revolução artística. E eu creio que essa geração que Deus está levantando vai trazer um novo rumo para o Brasil em todas as esferas, né? O meu coração queima por isso, porque realmente
essa nova geração, os jovens de hoje em dia, eles são desprendidos e isso é um fenômeno que não só no meio cristão, esse que é o mais interessante. Se a gente for analisar empresas, né, e tantos estudos têm feito da nossa geração, hoje em dia um salário não segura mais um funcionário, sabe? Um propósito chama muito mais um profissional do que um salário, né? Então as pessoas pela primeira vez está caindo a ficha de que elas precisam ter um propósito, e Deus está completamente relacionado com isso. Porque Deus, ele nos chama para influenciar com um propósito, e não há propósito maior do que o reino de Deus. E aí que eu creio que as pessoas vão começar a procurar, porque todo mundo busca um sentido para o que está fazendo, né? Por isso que hoje tem tanta ansiedade, tanta depressão, porque não importa o que você está fazendo, quanto você está ganhando, o quanto de fama você tem, se você não tem o sentimento de estar cumprindo um propósito eterno, né? Então, a nossa geração, eu creio que é chamada para isso. A gente é chamado para influenciar. Sabe, Israel foi levantada para sempre ser o exemplo para as nações. Quantas vezes Deus falava, eu te levanto, e Deus falava, vocês me envergonharam. E eu creio que por muito tempo a gente, como Brasil, né, envergonhou em relação a não querer mostrar a luz para o mundo. Sabe, a gente virou um clube social, a gente tem as conferências para nós mesmos, a gente tem cultos para nós mesmos, né? Mas eu creio que Deus agora vai começar a quebrar paredes e realmente fazer com que o que está acontecendo na igreja, essa revolução artística. Você está falando de uma comunidade para a comunidade cristã. Sim. E o que a comunidade não cristã pode fazer, ou como nós podemos influenciar essas pessoas da comunidade não cristã? Sim, exatamente com essa criatividade e com a resposta, nós temos um propósito, sabe? Quando nós viermos com novos estilos de arte, quando a gente vier com novas canções, sabe? Eu oro para que Deus levante um ministério de cristãos que vão explodir na música secular, que vão tocar na rádio, e que as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar assim, caramba, essas pessoas tocam, mas tem algo diferente. E a gente vai poder falar, é Jesus, sabe? E sem hipocrisia nenhuma, realmente vivendo uma vida de santidade, buscando a unção do Espírito Santo, porque é natural. Sabe, como quando no Novo Testamento, né, as pessoas perguntavam, ou quando o próprio carcereiro perguntou para Paulo, que pergunta inusitada, teve um terremoto, né, as portas das prisões foram abertas, e aí vem o carcereiro e fala, o que eu faço para ser salvo? É uma pergunta inusitada. Uhum. E eu creio que as pessoas vão começar a perguntar isso, quando elas verem o que Cristo está fazendo nas artes, o que Cristo está fazendo nos negócios, o que Cristo está fazendo na música, sabe? Essas perguntas vão começar a serem feitas. Como é que eles estão fazendo isso? Que inspiração é essa? Nossa, e quando eles cantam, quando eles falam, eles têm um brilho no olhar diferente que mostra que tem um propósito maior. Que propósito é esse? E elas vão começar a perguntar, elas vão começar a vir. Então as letras das canções deverão falar exatamente sobre o cristianismo ou não necessariamente? Eu creio que cada um tem um chamado. Eu sei que o meu chamado é para adoração em igreja, né? E eu conheço pessoas que têm o chamado de ir para fora, sabe? De realmente... Um amigo meu americano, o John Mark Macmillan, ele fala algo que é muito maravilhoso. Ele fala, você tem várias maneiras de expressar seu amor para sua esposa. Você pode falar, eu te amo. Você pode falar, eu amo as coisas que você faz. Ou você pode, né, fazer as coisas que você sabe que ela ama. Então, eu creio que tem artistas que fazem cantando diretamente, eu amo, né, para Deus. Tem as pessoas que vão cantar que amam as coisas que Deus faz. E tem pessoas que vão fazer as coisas que Deus ama. Não só em missões, mas quanto a influenciar, cantando sobre família, né? A gente tem um bombardeio da mídia tentando colocar ideias na nossa cultura, na nossa geração. Então, a gente precisa... expressar as nossas ideias, e não com preconceito recheado de amor, sabe? Realmente falando, nós cremos em esperança, sabe? Canções que vão falar contra o medo, contra a depressão, né? Contra a briga de família, contra o divórcio, sabe? Em favor do amor, em favor de algo que nos convida a ir mais fundo, a ir pelo próximo, a parar pelo próximo, sabe? A olhar para os famintos. Né? O YouTube conseguiu parar uma guerra com uma música. O Bono conseguiu entender aonde
Deus queria colocar ele, sabe? Então, para mim, é isso. Expressão. É uma expressão. Expressão. Uhum. Vem para a rua. Manifestação popular. Aonde o cristão deve entrar nisso? Eu creio que, orar, para você não fazer nada simplesmente porque você quer. Jesus, embora ele fez muitas ações contra, movimentos contra o que estava acontecendo, Jesus nunca se envolveu com política, né? O dai César ao que é de César, né? O imposto naquela época era altíssimo, né? Parecido com hoje em dia. Parece muito, não? Só que os judeus estavam esperando o Messias que ia causar uma revolução, inclusive que ia livrar eles do poder romano, né? E Jesus, em nenhum momento, ele foi e falou assim, eu sou o rei, eu vou causar essa revolução. Ele poderia ter falado, vocês estão falando que está muito caro dar o dízimo e está muito caro dar o imposto, então vamos fazer uma revolução, vamos parar com tudo isso. Não. Só que Jesus ajudou os pobres, Jesus ajudou os leprosos, Jesus, né, porque a religião estava dentro da lei naquela época, então era a lei apedrejar uma adúltera, né, Jesus foi contra a lei ali. Então assim, a minha opinião pessoal é que as muralhas de Jericó nunca cairiam se o povo não se levantasse. Josafá nunca ganharia a guerra, né, que foi ganha por Deus, que ele só foi adorando, mas ele nunca ganharia se ele não fosse com o exército, não fizesse o que Deus mandou, sabe? Martin Luther King nunca ia lutar contra toda a segregação e acabar com grande parte do preconceito, porque ele existe até hoje, mas com grande parte do preconceito, se ele não gerasse um movimento. Então assim, eu creio, nós somos chamados para sermos instrumentos de justiça. E a Bíblia diz, né, que os bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. E o que a gente está vendo hoje no nosso país é uma injustiça. Você vê pessoas que estão morrendo de fome, pessoas que estão sendo escravas sexuais, como ninguém divulga. Ninguém divulga que no Nordeste o Nordeste é uma região com um dos maiores índices de exploração sexual de crianças no mundo. E ninguém divulga isso. E cadê a igreja se levantando contra isso? Né? Então, assim, na minha opinião a gente é chamado para ser instrumentos de justiça. Mais do que contra a corrupção, a gente tem que ser contra a fome, contra a exploração sexual, contra a exploração de escravos que existem até hoje e que na história inteira da humanidade a gente vive o período com o maior número de escravos que já existiu. São mais de 27 milhões de escravos no mundo, sabe? Então, eu acho que tem causas aí, a gente sempre fala na nossa comunidade, não adianta você defender uma causa, você tem que defender o reino. E o reino é para os perdidos, o reino é para os famintos, o reino é para os que foram danificados pela corrupção, sabe? É um dinheiro que poderia ter sido gasto em saúde, em alimentação, e está sendo usado para outros meios, né? Então eu creio que tá na igreja, tá na hora da igreja se levantar como representação não só contra o aborto ou contra questões que a gente sempre ouve falar, mas contra todas as questões. E falar assim, a gente tá vendo isso, sabe? E você acredita na unificação da igreja brasileira cristã, por assim dizer? Você acredita que é a hora de acontecer isso? Uhum. Mas você acredita que realmente pode acontecer as comunidades se unirem? Com certeza. O maior motivo que o meu coração assim realmente queima é pela unidade. A Torre de Babel, a Bíblia diz que Deus fala, eu tive que parar esse povo, né, esses povos, porque eles eram eles tinham uma forma de pensar, um discurso e uma forma de agir. Mas porque eles tinham a intenção errada, Deus falou, eu preciso parar eles agora, senão ninguém vai poder impedi-los. Você consegue imaginar Deus todo-poderoso, olhando para um povo e falando, eu vou precisar dividir para eles agora, porque senão ninguém vai impedi-los? Mas por quê? Porque eles eram porque eles tinham um discurso, um modo de agir, né? Só que eles tinham a intenção errada. Então o que Deus não pode fazer com a gente se a gente for um? Né? Então as regras de cada uma das comunidades não podem influenciar nesse processo. Eu creio, eu super respeito, né? Eu cresci no Batista tradicional e amo tudo que eu aprendi lá. Hoje em dia eu sou do movimento carismático e eu amo essa pluralidade de dons, sabe? E quando a gente olha para a unidade, né,
justamente quando a gente fala que porque um crê no dom de línguas e o outro não, ou porque um acha que o inário é certo e o outro tem bateria, quando a gente deixa isso ser maior do que a cruz que nos tornou um, a gente está falando que isso realmente marca a cruz. E na minha opinião isso é anticristo. O anticristo é um espírito, né? Então tudo que a gente deixa ser maior do que a cruz nos fez um. Jesus falou, como eu sou um com o Pai, que eles sejam um, sabe? Então a cruz nos uniu. Então quando a gente deixa qualquer coisa ser maior do que a cruz, é o espírito de anticristo. Então o anticristo, esse espírito, não quer que a gente seja um, justamente por esse motivo. Né? Efésios 4 diz que a gente alcançará a estatura espiritual de Cristo quando a gente for um. A gente vai ter a maturidade, o tamanho, o porte espiritual de Cristo quando a gente for um como igreja. Né? Então, a mensagem da cruz continua sendo a mais forte. Com certeza. E continuará Com certeza. sendo. Falando com André Aquino nessa oportunidade, um prazeraço ter você aqui. Não, com certeza não será a primeira vez. Temos muitos assuntos ainda pendentes, sobre revolução principalmente. Mas foi um prazer imenso receber André Aquino, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, e nós agradecemos a Deus e pedimos que Ele o abençoe rica e poderosamente. Amém. Obrigado, Amém. Até a próxima.